Fala, galera, então estamos voltando aqui falando de outros conceitos demográficos. Isso vai ser importante para a gente entender um pouco mais da realidade populacional brasileira, tá? Deixa eu só colocar uma parada aqui, ok? Vamos lá. Então, alguns, a gente já viu população absoluta, população relativa, densidade demográfica. Agora a gente vai ver um pouco a taxa de natalidade, seria a taxa de nascimentos em um país, região, cidade, por grupo de multiplicado em um ano, né? Vivas no ano durante um ano multiplicado por 1.000 habitantes, tá? A taxa de mortalidade é a relação entre o total de óbitos total de mortes, né? Durante um ano e a população total multiplicado por 1.000 habitantes, beleza? O crescimento vegetativo seria aí a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, beleza? O que sobrar é o crescimento vegetativo. Então, assim, você pega durante o ano, tipo, o número de nascimentos menos o número de mortes, seja ela por qual ordem for, beleza? E o resultado seria o crescimento vegetativo, o crescimento da população em determinado lugar. A expectativa de vida seria a esperança de vida ao nascer, tá? É uma média de anos que se vive em determinado lugar, em determinado país. A expectativa de vida, ela leva em consideração, também nos informa um pouco da qualidade de vida naquele país, tá? Quanto melhor for a qualidade de vida naquele país, maior será a média de anos que se vive. É claro que o cara pode viver ou mais anos ou menos anos. Isso independe, tá? Seria uma média, tá? Quais são os fatores que a gente leva em consideração? Tipo, acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso à renda, educação, empregabilidade, né? Tudo que se influencie na qualidade de vida desse ser humano, né? Desse grupo humano, dessa população, reflete na expectativa de vida, beleza? Então, assim, os países desenvolvidos, tipo Canadá, Alemanha, Estados Unidos, vão ter uma alta expectativa de vida, os países menos desenvolvidos, uma menor expectativa de vida, tá? É uma expectativa de vida mesmo em relação à qualidade de vida, beleza? O crescimento populacional, tá? Para a gente analisar isso, a gente vai ter que utilizar. Deixa eu botar meu marca-texto aqui para marcar algumas coisas. Beleza? Vou botar um vermelhão aqui, beleza? A gente vai ter que compreender, beleza? Utilizar a taxa de crescimento vegetativo, beleza? Quando as taxas de natalidade são maiores que as de mortalidade, claro, você vai ter um incremento de população, um crescimento. Se a mortalidade for maior, você vai ter a diminuição de população, isso é lógico, tá? Outro indicador que vai entrar nesse crescimento populacional é a taxa de migração, tá? Tipo assim, você vai ter um número gerado pela subtração entre nascimentos e mortes, beleza? E você vai ter outro número gerado também pela migração. Se você tem muita gente saindo, você vai ter você vai ter a diminuição de população, logicamente. Se você for um país que recebe muitos imigrantes, ou seja, está recebendo população de outros lugares, a tua população também vai ter uma tendência de crescimento, beleza? Então, assim, por exemplo, hoje, se a gente fosse comparar Alemanha e Etiópia, a Alemanha recebe muitos imigrantes e a Etiópia exporta esses migrantes, ou seja, a galera está metendo o pé da Etiópia porque as condições de vida são péssimas, ok? No caso brasileiro, a gente vai ter tanto gente saindo, tá, para o exterior, para morar no exterior, quanto estrangeiros vindo morar no Brasil, tá? No Brasil, essa saída é em busca de melhores condições de vida, de trabalho, né? E a entrada é por busca por outras condições de vida. Às vezes o cara mora, tipo, o cara é alemão, o cara é estadunidense, o cara é italiano, e meio que por opção ou por trabalho vem morar no Brasil. Beleza? Então, o Brasil ele tanto tem saída como tem entrada. Beleza? Aqui a gente tem algumas pirâmides etárias brasileiras em algumas épocas. A pirâmide etária, deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente poder analisar essa pirâmide etária.
A pirâmide etária, na realidade, ele é um gráfico, tá? De barras deitadas, que ela divide a população brasileira em faixas etárias, em faixas de idade, tá? Essa pirâmide etária, ela tá de 4 em 4 anos, beleza? De 0 a 4, 5 a 9, por aí adiante. Em 1950, a gente tinha uma população jovem muito maior do que a população adulta e a população idosa, tá? Até porque a nossa expectativa de vida na década de 50 era muito mais baixa, beleza? Então, assim, a gente tinha muita taxa de natalidade e a gente tinha muita taxa de mortalidade também. Por isso que a nossa expectativa de vida era baixa, mas a gente tinha um incremento populacional jovem muito grande, beleza? Já em 2010, a gente tem essa pirâmide, aqui a gente tem a pirâmide etária como uma pirâmide mesmo, base larga e topo fino. Em 2010, a gente vai ter uma pirâmide etária mais gordinha, tá? Tipo assim, a base mais fina, um incremento de jovens até 19 anos bem menor do que em 1950, tá? Um incremento de adultos bastante interessante, tá? Que a gente vai falar dessa faixa de população adulta que vai de 19 anos a 60 anos, tá? Essa população que está em idade de trabalho e que a gente vai considerar como população economicamente ativa, tá? É a idade adulta, a idade de trabalho, essa galera está economicamente ativa, a galera recebe salário e gasta salário, ou seja, movimenta a roda da economia, tá? E a gente tem que entender também que é o seguinte, a população economicamente ativa, ela meio que segura a base econômica da população. Por quê? Porque a galera jovem é filha, sobrinha e tal, dessa população economicamente ativa. E a galera acima de 60 anos, 60, 65 anos, já está em idade de aposentadoria. Sacou? Então, assim, o que acontece? Como é que gira a roda da Previdência? Tipo assim, quando eu trabalho e pago o meu INSS, eu não tô. Claro que assim, não é uma poupança minha, tá? Virtualmente é. Tipo, no sistema, beleza, isso fica registrado em cima dos meus salários que eu vou recebendo na minha idade de trabalho. Quando chega na minha época de ser aposentado, você pega essa média salarial e se paga a aposentadoria pela média salarial que você recebeu a sua vida inteira. Mas na prática, o que acontece? Todo mês eu pago a Previdência. Esse pagar a Previdência, esse dinheiro, ele não fica depositado para mim na prática. O que acontece? Ele vai pagar a aposentadoria do meu pai, ele vai pagar a aposentadoria do meu avô, a aposentadoria da minha mãe, da minha tia e da galera que está, não diretamente, mas da galera que está aposentada. Tá? O governo pega esse dinheiro que é debitado de todos os trabalhadores ativos, todos os trabalhadores empregados, pega esse dinheiro e paga a galera aposentada. Então, assim, o que está acontecendo agora? Né? A expectativa de vida do brasileiro está crescendo. Ou seja, a gente tem uma galera maior se aposentando. Então, o que acontece? Futuramente, esse dinheiro que é pago pela população economicamente ativa não será suficiente para pagar todas as aposentadorias que estiverem aprovadas. Então, o que os governos atuais estão debatendo? A reforma da Previdência, para que se utilize uma outra forma de se pagar essa aposentadoria. A gente pode ver essa tendência de crescimento da população idosa, da população que vai estar em idade de se aposentar, nessa pirâmide aqui de 2050. É claro que isso é uma projeção, tá? Uma previsão, mas a gente vê uma base, tá? A gente vê uma base bem fina, ou seja, a galera jovem diminuindo de quantidade, a gente vê uma população economicamente ativa mais fina também do que essa de 2010, que já passou, que já foi, e a galera idosa chegando pesada, tipo assim, em grande quantidade. Então, assim, é quase que um equilíbrio aqui, ó. Assim, para a Previdência, qual é o ideal? Que a população economicamente ativa seja grande para bancar a galera jovem e para bancar a aposentadoria da galera idosa. Isso, a nossa tendência não é essa. A nossa tendência é que ocorra um equilíbrio de distribuição populacional ao longo da pirâmide etária. Então, assim, fica na régua, sacou? Para pagar a aposentadoria. Porque o salário é um só,
da população economicamente ativa. A renda é uma só. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem que sustentar o filho que está dentro de casa, né? Ele vai ter que sustentar também a Previdência. Então, isso traria maior rombo na Previdência. O rombo da Previdência já existe. Tá? É claro que a gente está ligado que esse rombo da Previdência é muito mais por corrupção do que por equilíbrio de população. Mas esse rombo pioraria muito daqui a pouco mais de 30 anos. Tá? A gente fala em 2050 como se fosse daqui a muito tempo. Não, daqui a 30 anos. A galera de vocês que vai entrar no mercado daqui a uns 10 anos, que vai sustentar a minha aposentadoria. Sacou? Que eu vou estar. Quando vocês estiverem, tipo, no meio da carreira de vocês, vou estar me aposentando. Entendeu? Eu já vou ter tempo de aposentar, idade de aposentar. Então, assim, essa aposentadoria, quem paga é o governo. Não, mas ele tem que tirar esse. Ele pode te repassar o dinheiro, mas ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Esse algum lugar chama-se INSS, tá? Instituto Nacional de Seguridade Social. Beleza? Que regula aí o recebimento dessa contribuição que a população economicamente ativa faz para a população economicamente inativa. A inativa são justamente os idosos e as crianças. Beleza? Vamos lá, vamos dar seguimento. Isso aqui tudo que está no texto eu já debati com vocês. Um tema muito importante também, já há algum tempo, isso não é uma previsão, isso já vem acontecendo, é a distribuição de homens e mulheres pelo mercado de trabalho no Brasil. Tá? Então, assim, a gente tem cerca de 97 milhões de mulheres na população e pouco mais de 93 milhões de homens. Tá? Então, assim, aproximadamente 4 milhões de mulheres a mais em relação a homens. Tá? Então, assim, o que isso traz pra gente? Tá? Isso traz que existe uma maioria na população brasileira de mulheres. Tá? Em relação à alfabetização, nós temos uma disparidade. Tá? Nós temos os seguintes dados. Entre pessoas com 10 anos de idade ou mais, 91% das mulheres são alfabetizadas e 90,6% dos homens são alfabetizados. Então, as mulheres são mais alfabetizadas do que os homens. Tá? A gente não está falando aqui de maior interesse no estudo, não é isso, mas de maior acesso ou menor acesso. Ok? Dos brasileiros entre 18 e 24 anos, 15% frequentam o ensino superior, 15% são mulheres e 11% são homens. Beleza? Em relação ao rendimento mensal, vemos ainda que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Em 2015, era de 2.387 das mulheres e 1.770 entre os homens. O que acontece? Tá? Isso rola muito mais por preconceito do que por acesso. Tá? As mulheres têm mais acesso ao ensino básico, têm mais acesso ao ensino superior, mas ainda sofrem com uma resistência no acesso ao mercado de trabalho. Então, o que acontece? As mulheres hoje, muitas vezes, são chefes de família. Tá? Em outras situações, dividem essa função de chefe de família com os homens. Tá? Então, assim, é muito diferente, por exemplo, uma situação de 1940, 50, onde os homens eram exclusivos como chefes de família. Tá? Então, hoje a mulher ela tem a capacidade até de estudo, até de acesso à informação, talvez superior ao homem. Se você entrar numa universidade hoje, você vai ver mais mulheres do que homens. Isso é fato. Tá? É claro que algumas cadeiras ainda preservam o homem como principal, como engenharia, como tecnologia da informação, né? Ainda são de maioria masculina. Mas em todas as outras áreas, a gente percebe a mulher tendo mais acesso que o homem ainda. Né? Ainda graças a Deus. Tá? Porque a mulher vem conquistando esse acesso ao mercado de trabalho. Isso vai fazer, isso tem alguns resultados. Quais são os resultados disso? Primeiro, aumento da renda familiar. Tá? Porque a partir do momento que a gente pensando numa família assim, não normal, mas aquela família que tem um homem e mulher. A gente tem duas rendas, do homem e da mulher. Tá? Outra coisa que a gente tem que considerar é tipo assim, a mulher quando entra no mercado de trabalho, ela passa a pensar em ter menos filhos. Então, assim, se numa família de 1950, onde a mulher era exclusivamente dona de casa, a gente tinha 12, 10 filhos, hoje a gente tem famílias que ou não tem filho,
ou tem aí dois filhos no máximo. Então a gente tem uma mudança até no perfil das famílias, beleza? Isso vem através do acesso da mulher ao mercado de trabalho, beleza? Então, as mulheres ainda recebem salários, em média, 70% menores do que os homens. Isso tem sido tema de debate nos últimos tempos, tá? Com o mesmo nível de escolaridade, tá? Nas empresas, as mulheres ocupam apenas 18% dos cargos de chefia, beleza? Então, assim, a gente tem esse gráfico mostrando isso, é o rendimento médio entre homens e mulheres. A diferença chega a quase a R$ 500. Isso é um absurdo, tá? A gente vê que a mulher tem acesso ao mercado de informações talvez maior do que o homem. Então, o esforço da mulher por renda talvez seja maior do que o do próprio homem. É uma questão aí que o Brasil ainda tem que resolver, beleza? Aqui a gente tem algumas imagens na liderança das mulheres. Hoje a gente tem mulheres ocupando cargos que eram essencialmente masculinos e o preconceito em cima da mulher nesses cargos é muito grande. Eu me recordo de uma situação, uma vez eu estava indo ao Rio, há algum tempo já, de ônibus, no ônibus da nossa do Amparo, e quem estava dirigindo o ônibus era a mulher. Aí eu fiz questão de sentar no primeiro banco ali de frente para a janela frontal do ônibus para ver a reação dos passageiros quando faziam sinal para o ônibus. Visivelmente, muita gente, quando fazia sinal para o ônibus, quando via que era uma mulher que estava dirigindo, mandava simplesmente o ônibus passar como se estivesse enganado. Só que a gente está ligado, né, que realmente tem gente que se engana, que não enxerga o letreiro, barará, chururu, mas grande parte dessas pessoas mandavam o ônibus passar direto porque viam que era uma mulher dirigindo o ônibus. Ainda hoje a gente escuta piadinhas, mulher no volante, perigo constante, tinha que ser mulher. É um absurdo, é um preconceito onde a gente tem que abolir isso da nossa sociedade. Entender e aceitar que a mulher está presente sim e vai continuar presente, tá? Aí a população economicamente ativa, que a gente falou que é a galera que está trabalhando, a galera que está em idade de trabalhar. A população economicamente inativa é o grupo dos idosos e crianças, no caso dos idosos aposentados, no caso das crianças e adolescentes que estão em fase de estudo, não é? E aí a gente tem os setores da economia, tá? O setor primário, que vai ser aí as atividades ligadas à agricultura e extrativismo, beleza? Na confecção de matéria-prima para outros setores da economia. O setor secundário, que é o setor da indústria, exclusivo da indústria, onde ele vai pegar a matéria-prima do setor primário e vai transformar num produto final e vai vender para a gente, tá? Por exemplo, ele pega lá o feijão, ainda na fava, tira da fava, dá tratamento, lava, não sei o que, ensaca e vende para a gente como feijão ainda, mas já como um produto final ensacado e industrializado, beleza? Isso que a gente está falando aqui, dele transformar a matéria-prima em produto final, chama-se de valor agregado. Está agregando valor a um produto. Beleza? A gente pode ir direto na roça lá e comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Né? Seria mais barato, mas daria trabalho da gente limpar esse feijão, tirar do favo, limpar esse arroz e tudo mais. Então a gente paga para a indústria fazer isso para a gente. Aqui a gente consegue observar a foto de uma linha de fabricação de automóveis robotizada. A gente não vê aqui nessa foto nenhum trabalhador, tá? Essa automatização tira muita gente da linha de indústria, beleza? E o setor terciário é composto pelas atividades ligadas à prestação de serviços, tá? E a comércio, sacou? Então, assim, profissional liberal, professores, né? Advogados, tipo assim, o cara que entrega a comida na tua casa, todo mundo está prestando um serviço para você, tá? E estão inseridos no setor terciário. E pelo comércio, na compra e venda de produtos, tanto do setor, tanto produtos primários, que são do setor primário, quanto do setor secundário, tá? Não tem diferença. Comércio é comércio. Beleza? Aqui a gente vê a Bolsa de Valores de São Paulo, que faz parte do setor terciário, tá? Aqui a gente vê, tipo assim,
a população economicamente ativa e a sua empregabilidade no Brasil. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente trabalhar essa imagem. Menos, Alex, menos. Alex já é gerado pra caramba. Aqui o que acontece? 70% da população naquele momento estava empregado, em 1940, estava empregado em setores da atividade primária, seja na agricultura, no extrativismo, e apenas 6%, tá? 70%, em 2010 apenas 6% da população estava empregados em setor primário. Em 1940, 20% estavam no setor secundário, ou seja, na indústria. Em 2010, 27%. E no setor terciário, em 1940, nós tínhamos 10% empregados no comércio, prestação de serviço, e em 2010 nós já tínhamos 67%. Ou seja, o processo se inverteu. Beleza? Esses dados se inverteram. Em 5 anos, dobra o número de pessoas que desistem de procurar emprego. Isso é uma situação muito complicada, tá? Porque o que acontece? As pessoas elas ficam desempregadas, perdem seu emprego, continuam procurando emprego por um tempão e não acham, tá? A partir daí elas começam a arrumar outras, como elas ficam muito tempo desempregadas, elas não podem deixar de ter dinheiro para comer, para se locomover, para se vestir, elas começam a criar o próprio negócio, né? Muitas vezes pegam a verba indenizatória do desemprego, quando você sai de uma empresa, a empresa te paga essa indenização, tá? Investem num comércio delas, numa prestação de serviço delas, alguma coisa que elas saibam fazer. E deixam de procurar emprego formal, tá? Então, assim, muito desse comércio que é formado, que é criado a partir do desemprego, é um comércio informal. O que é um comércio informal? É uma parada, tipo assim, de não ter registro nenhum. Então o cara abre uma portinha na sua própria rua, começa a vender alguns produtos que ele compra ali, compra, revende, abre uma merceariazinha no seu portão, ou vira camelô, ou começa a vender pela internet, né? E ele não paga nenhum imposto. Tá? Não paga, deveria pagar, pela lei deveria pagar, mas desempregado, né? A única fonte de renda que ele tem, ele não vai formalizar o seu negócio logo de cara. Ele vem formalizar o seu negócio depois de um certo tempo, beleza? Então, e outra situação também que se forma, ouvi esse termo há alguns dias, achei interessantíssimo. A galera nem. O que é a galera nem? Nem estuda e nem trabalha. Isso também é uma situação, tá? Paralela à informalidade do comércio, tá? Mas é a galera que nem estuda, ou seja, não está investindo numa faculdade, não está terminando seus estudos e nem trabalha, tá? Essa galera nem, ela tá concentrada principalmente, tipo, de 18 a 30 anos. É a grande parte dessa geração nem. Tá? E assim, isso acaba atrasando a vida deles, eles acabam vivendo muito mais dependentes da população economicamente ativa, tá? E isso gera também uma situação desconfortável para o próprio governo, que acaba não arrecadando impostos, beleza? Então é isso, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Então, aguardo vocês lá no chat, aguardo vocês nas atividades que serão postadas em cima desses 2 vídeos, tá? O primeiro que vocês já provavelmente viram. E em cima desse, um beijo para vocês, até a próxima. Tamo junto.